Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o canal Palavra que dá vida ao homem. Hoje estamos com a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Nosso texto áureo diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Lembrando que o texto áureo se encontra em Efésios 1,17. Nossa leitura está no livro de Efésios, capítulo 1, versículos do 15 ao 23, que diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Muito bem. Na introdução da lição, nós vamos ver o comentarista, ele vai especificar 3 importantes pontos acerca desta lição. Primeiro é a ação de graças, né? A ação de graças, que vai no capítulo 1, versos 15 e 16. Segundo, a oração intercessora, que está no capítulo 1, versos 17 a 19. E, finalmente, confissão de louvor e exaltação, que está no capítulo 1, versos de 20 a 23. Então, o apóstolo Paulo ele inicia, nesse capítulo, uma longa sentença de reconhecimento em ações de graças a Deus por tudo que Deus fez e faz no meio do seu povo. Ele faz uma oração intercessora e ele também faz uma confissão de louvor e exaltação a Deus por tudo que Deus tem feito pelo seu povo. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? Então, o apóstolo ele vai ensinar que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da sua herança. Então, uma vez salvo, o indivíduo que foi salvo, que foi alcançado pela graça de Deus, que aceitou a Cristo como Salvador, ele deverá ser iluminado pelo Espírito Santo para tomar parte, conhecimento, compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O que é que ele, como salvo, ele precisa compreender, ele precisa saber, ele precisa conhecer. Primeiro, ação de graças e intercessão. Então, o apóstolo Paulo ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, né? Daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Cristo, e por todas as bênçãos espirituais recebidas. A produção está aqui do lado. Recebidas tais como a eleição, a predestinação, a filiação, né? João vai dizer, o apóstolo amor vai dizer que nós fomos adotados em Cristo, né? Então, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, a intercessão para que seja concedida aos seus leitores, o Espírito de sabedoria e de revelação das coisas de Deus, da grandeza de Deus, dos conhecimentos de Deus, né? Então, temos alguns textos que nós queremos ler com os irmãos. Um deles está
na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Que diz assim: E graça a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então, veja aqui 2 versículos falando acerca da ação de graças, da intercessão, de como aquele que é salvo em Cristo, aquele que foi liberto por Cristo, aquele que foi transformado por Cristo, ele agora vai triunfar em Cristo, né? Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, o salvo, ele precisa ter o conhecimento de Cristo, das grandezas de Cristo, da doutrina cristã. Ele precisa entender os propósitos de Deus para a vida dele e para a vida daqueles que o cercam. A esperança da vocação, né? Em sua petição a Deus, Paulo ele vai interceder para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Quem é salvo para produzir, é salvo para trabalhar, é salvo para prosperar. E Deus tem dado a cada um dos seus servos um talento, algo que ele precisa conhecer, aprender e desenvolver. Então, ele vai dizer aqui em algumas referências que eu quero ler também com os amados irmãos. Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo, vamos ver aqui, louvado seja Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, nos chamou com uma santa vocação. Vamos continuar vendo alguns versículos. Filipenses 3,14. Vamos ver o que diz lá em Filipenses 3,14. Louvado seja Deus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso é importante, muito bem. Então ele vai dizer aqui, nesse ponto B dessa lição, a chamada abrange serviço e santificação no presente, né? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão, andar de modo digno. Não basta apenas ser crente, não basta apenas ser cristão, não basta apenas ir à igreja. É necessário que as pessoas, a olharem para a minha vida ou olharem para a minha pessoa, reconheçam-me como filho de Deus, como servo de Cristo, como aquele que aceitou a Cristo e mudou de conduta, mudou de vida, mudou de condição, mudou de temperamento. Então as pessoas vão olhar e vão ver em mim um homem digno. Isso é extremamente importante. Parte C, que é a terceira colocação, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna, a esperança de conhecer a Deus, a Cristo, o Espírito Santo e vê-los como eles de fato são. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 12. Vamos olhar juntos. 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora o conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou
plenamente conhecido. Deus nos conhece plenamente. Deus conhece as minhas fraquezas, conhece as minhas forças, os meus acertos e os meus erros. E Ele conhece de mim até o que eu não conheço. Não é verdade? Mas eu não conheço a Deus na sua plenitude. Eu nunca vi a Deus. Eu nunca estive literalmente na presença de Deus face a face. Mas um dia estaremos na presença de Deus face a face. Essa esperança de conhecer a Deus, de ver a Cristo, de estar na presença de Deus eternamente, ela é também a esperança da vocação dos salvos em Cristo, dos remidos do Senhor, de vê-lo face a face como Ele é. As riquezas da glória da sua herança. Vamos olhar um versículo no livro de Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1, verso de número 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Não é mérito meu, não é capacidade minha, não é conquista minha, não. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Como nos tornou dignos? Através de Cristo, por Cristo e para Cristo, não de mim. Quem sou eu? Pobre, miserável pecador. O pior entre os piores. Não mereço, mas a graça, a palavra graça vem do grego, significa consagrado a, separado a. A graça, favor imerecido de Deus, né? Corrigindo, graça significa favor imerecido. Separado, consagrado a é santo. Aquele que é santo é consagrado ou separado a. Graça, favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me dá. Você não merece, mas Ele te dá. A graça de Cristo te alcança, a graça de Cristo nos alcança e nós somos, a partir deste momento, merecedores, não por mérito, mas pela infinita graça do Senhor. Vamos ver o versículo de número 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza destes mistérios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Veja que coisa fantástica. Então, as riquezas da glória e da sua herança, tudo é por Cristo, para Cristo e através de Cristo. E nós precisamos testificar as riquezas dessa tão gloriosa herança, que através de nós é percebida, é refletida no mundo. Tópico número 2, a sobre excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino ele é imensurável, não pode ser medido, não pode ser contabilizado, não pode ser expressado. Nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo ele vai fazer um esforço para tentar traduzir o tamanho dessa grandiosidade e dessa eficácia, para que os crentes tenham um vislumbre, uma noção do que é a grandeza do poder de Deus. E para isso, nós vamos olhar um texto em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 7. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. O vaso de barro sou eu. Para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Você canta e Deus opera milagres na igreja, a glória é de Deus, não é sua. Você prega e Deus revela na igreja, a glória de Deus não é sua. Você ora, estende as mãos e os enfermos são curados, a glória é de Deus, não é sua. Já dizia Jesus, a vara precisa estar ligada na videira. Se a vara não está na videira, a vara seca, murcha e morre. Nós vemos que quando Jesus ele adentrava em Jerusalém montado no jumentinho, o jumentinho
teve o seu momento de glória, o seu momento de estrela, o seu momento de destaque, fotografias, manchetes, comentários nas colunas sociais, destaque nas redes sociais, saiu em tudo quanto foi noticiário. Mas quando Jesus desce do jumentinho, a história segue e o jumentinho some. O que isso quer dizer? Que nós só somos alguma coisa enquanto a graça de Deus está em nós. Enquanto eu estou ligado nele, enquanto eu estou no centro da vontade dele, enquanto eu estou determinado a segui-lo e a servi-lo e a andar com ele. A partir do momento que eu me afasto do caminho dele, eu nada sou, eu nada posso, eu nada faço, eu nada tenho. Tudo é dele, por ele e para ele. Tá certo? Então o autor ele usa aqui alguns conceitos em grego. Eu não sei falar grego, tá bom? Então eu vou tentar explicar. Uma das palavras que ele usa é uberbalion, não sei se está correta a pronúncia, mas que significa extraordinário, que foi o texto que nós lemos. E tem uma outra expressão que é megetos, grandeza, né? Objetiva, enaltecer. Vamos olhar Mateus, capítulo 26, verso 64. Mateus 26, verso 64. Vamos ver o que é que está escrito lá. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Né? Então chegará este dia. Né? Há também um outro termo do grego, dunamis, né? Que significa poder, indica feitos miraculosos. Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 13. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Esses sinais e milagres eram feitos por Filipe? Não e sim. Filipe era o instrumento, mas o poder era de Deus. Filipe era o canal, mas a graça era de Cristo. Então Filipe, ele operava não porque ele tinha o poder para operar, mas porque ele estava ligado em Cristo. Uma vez ligado na videira, frutifica, produz. Então este poder não era de Filipe, era de Cristo, ou é de Cristo, né? Presente. Vejamos ainda um outro texto em 2 Pedro capítulo 1, verso 4. 2 Pedro 1, 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, por intermédio destas, ele nos deu a da sua grandiosa e preciosa promessa. Qual foi a promessa? É que se nós estivermos nele, faremos obras assim como ele fez. Estaremos operando milagres no mundo, não de nós, mas dele. Não de mim, mas dele. Isso é importantíssimo. E a força do poder divino. Vejamos um texto em Efésios, capítulo 1, verso 19. Efésios 1, 19. O que diz o texto? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Colossenses 1, 29. Diz o seguinte: Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A força dele, o poder dele, a grandeza dele. Tá certo?
Segunda expressão, força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Intensidade. E finalmente, ischios, que indica o poder inerente de Deus. Vejamos aqui um texto muito conhecido da igreja, João, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou o poder, dependendo da tradução, de serem feitos filhos de Deus. Eu não sou porque eu sou. Eu não sou porque eu mereço. Eu sou porque Ele me deu, Ele me concedeu. Ele me fez ter a oportunidade de conhecê-lo, de aceitá-lo, de servi-lo. E a partir deste momento, Ele me deu o direito de ser feito filho de Deus, não é? Então, este filho de Deus é através de Cristo, por Cristo e para Cristo. Muito bem. Então, nesse tópico que ele vai falar do poder divino, ele vai reforçar alguns pontos importantes. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Cristo ele é chamado de a primícia dos que dormem. Mas Cristo não foi o primeiro que dormiu, não foi o primeiro que morreu. Lembre-se que no Velho Testamento houve ressurreição de pessoas. Eliseu ressuscitou uma pessoa, né? Veja que houveram no Novo Testamento Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Então, houveram mais mortes. Lázaro foi ressuscitado também. Houveram mais mortes. Cristo não foi o primeiro que morreu. E por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele ressuscitou da forma incorruptível. Quem foi ressuscitado no Velho Testamento, ressuscitou e morreu de novo. Quem foi ressuscitado no Novo Testamento, ressuscitou e morreu de novo. Mas Cristo, ele ressuscitou com um corpo incorruptível. Ele não morre mais. Ele morreu nem porque ele merecia morrer, ele morreu por minha causa. Então ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele é o primeiro a ressuscitar para a eternidade, para não morrer jamais, tá certo? Sua ascensão à direita de Deus nos céus, ele está à destra de Deus intercedendo por nós, e a sua elevação acima de todo o domínio. Cristo está acima de tudo e de todos. Terceiro tópico, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, as primícias do que dormem. Foi o que eu comentei agora com os amados irmãos. Quero pegar uma referência para a gente meditar nela aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos a partir do 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Este é o tamanho da dimensão do poder de Deus. É a restauração da vida do homem. É a restauração do homem à presença de Deus. É a regeneração da humanidade através do sacrifício eterno de Cristo Jesus. Vejamos no mesmo livro, 1 Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57, que diz assim: o aguilhão do pecado é a morte. Aliás, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vós, ou o seu trabalho, ou o trabalho de vocês, não será em vão, não será vão, não será inútil, porque Cristo vive. Ele está vivo, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é acima de tudo. Cristo é exaltado sobremaneira. Mateus, vamos ver Mateus,
Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, que diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é a pedra angular principal de esquina, e todo o fundamento está sobre ela. Então nada pode impedir a igreja de Cristo, nada pode parar a igreja de Cristo. Ele também diz em Mateus: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Não foi um pouco, não foi uma parte, não foi um pedaço, foi todo o poder é me dado nos céus e na terra. Nós podemos, irmãos, concluir assim que as bênçãos espirituais a que Paulo fala mantêm pré-requisitos. São eles: adoração contínua ao Deus eterno, estar ligado na videira, viver como salvo, andar como salvo, se portar como salvo, ter a compreensão do papel do Filho de Deus. Quando eu falo Filho de Deus agora, não me refiro a Cristo, mas me refiro à igreja nessa terra, né? Ter a compreensão e a convicção das promessas de Deus contidas na palavra do Senhor, de como eu faço parte desta herança, de como eu devo herdar esta herança, de como eu devo correr atrás desta herança. Ter a consciência de que tudo isto não é por mim, é por Cristo. Foi Ele quem deu, foi Ele quem concedeu, foi Ele quem nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Não é mérito nosso. Por que eu faço questão de destacar que isso não é mérito nosso? Para que você não cresça asas e queira voar, tá certo? Lembre-se que você precisa ser sempre humilde, sempre o pequeno, sempre o menor. Cristo no centro. Se Cristo está no centro, você nunca pega a mania de estrelismo. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Se inscreve no canal, divulga aqui o nosso canal, dá aquele like para fortalecer o canal. Manda aí para o pessoal da Escola Bíblica. Dúvidas você deixa aqui no comentário. E como de costume, também vou deixar aquele link para que você possa acessar a lição gratuitamente e não fique sem a lição para estudar, tá bom? Que Deus continue te abençoando, te guardando e até a próxima, em nome de Jesus.